Você já sentiu aquela dúvida cortante quando percebe que alguém ao seu redor não é quem diz ser? Aquela sensação incômoda de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o quê? Pessoas falsas e traiçoeiras não apenas nos enganam, elas arranham a nossa paz, fragmentam nossa confiança e testam nossos limites de formas que nem sempre sabemos lidar. Mas será que precisamos gastar nossa energia tentando entender a mente delas? Ou melhor, será que não existe um jeito mais sábio de proteger nosso equilíbrio sem se perder em jogos que não valem a pena? O estoicismo, com sua clareza e foco no que realmente importa, nos oferece um caminho. Hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas falsas e traiçoeiras sem perder o controle, sem afundar no ressentimento ou deixar que elas determinem nosso valor. Vamos ver como identificar esses personagens, manter a serenidade diante da falsidade e principalmente como agir com firmeza e proteção emocional. Mas antes de seguirmos, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho proteger minha paz acima de tudo." Essa é a sua promessa de mudança, um compromisso silencioso que você faz consigo mesmo para não deixar que ninguém tire sua calma, nem mesmo os falsos. Agora, vamos começar. Número 1. Como identificar pessoas falsas. Pessoas falsas não chegam mostrando sua face. Elas são como sombras que se movem na penumbra, sutis, quase invisíveis, até que já tenham causado algum dano. O primeiro passo para lidar com elas é aprender a reconhecê-las antes que avancem. Elas se manifestam na inconsistência entre palavras e ações, naquele sorriso que não alcança os olhos, nas promessas que evaporam com o tempo. É a sensação de desconforto quando algo que deveria ser simples fica carregado de tensão. Preste atenção ao silêncio que cerca as suas verdadeiras intenções. Às vezes, o que não é dito fala mais alto do que qualquer palavra. Mas cuidado, desconfiar demais pode te prender em uma prisão invisível. O estoicismo nos ensina a olhar com clareza, sem paranoias, enxergando os fatos com frieza e sem drama. Observe as atitudes repetidas, as pequenas traições diárias que, acumuladas, criam rachaduras profundas. Marco Aurélio nos lembra que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se você começar a duvidar de tudo e todos, seu próprio espírito será afetado. Por isso, identificar não é se fechar, mas escolher conscientemente quem merece sua confiança. A falsidade raramente é um ato isolado, é um padrão. Quem age assim repetidamente revela a própria natureza. E é esse padrão que devemos aprender a ver, não pelo desejo de julgar, mas para nos defender. Entender essas marcas é a luz que permite manter distância antes que o veneno se infiltre. Reconhecer quem veste a máscara é o primeiro passo para não se deixar enganar. E nesse processo, a serenidade é sua melhor aliada. Epicteto disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas." Aprender a ver claramente é libertar-se do caos que a falsidade pode trazer. Número 2. Não caia nas mentiras delas. Mentiras têm uma força silenciosa, quase hipnótica. Elas se vestem de verdades confortáveis, prometem alívio e segurança e abrem portas onde, na verdade, há armadilhas. Quem convive com pessoas falsas sabe que a maior batalha é não ser enredado em suas teias sutis. O estoicismo ensina que a verdade está sempre à nossa disposição, não como uma revelação externa, mas como uma luz que carregamos dentro. Quando sentimos a sombra da dúvida, é essa luz que devemos acender para enxergar o que está oculto. Mentiras não são apenas palavras falsas, são distorções da realidade que nos afastam do que podemos controlar. Quando aceitamos essas ilusões, entregamos nosso poder a quem busca manipulá-lo. Como Sêneca dizia,
Aquele que engana a si mesmo é mais tolo do que aquele que é enganado. Por isso, resistir às mentiras começa com um compromisso interno. Nunca permitir que a falta de clareza invada sua mente. Questione, observe, não aceite versões simplificadas que aliviam momentaneamente, mas que corroem lentamente a confiança. Visualize a mentira como uma névoa densa que tenta encobrir seu caminho. Sua tarefa é manter a tocha da razão acesa, iluminando cada passo, para não tropeçar no que é falso. Além disso, lembre-se que cair em mentiras não é sinal de fraqueza, mas de falta de vigilância. E a vigilância não significa desconfiança constante, mas presença ativa, um estado de atenção que protege sua serenidade. Ao aprender a não aceitar o que parece conveniente, você constrói um escudo invisível que repele o veneno da falsidade. Não é sobre castigar o outro, mas sobre preservar o seu espaço interior. Porque, no fim, como Marco Aurélio ensinou, a verdade permanece constante, mesmo quando o mundo insiste em disfarçá-la. Número 3. Controle sua raiva imediatamente. A raiva diante da falsidade é uma chama natural, rápida, intensa, difícil de apagar. Ela surge como um fogo que promete justiça, mas que, na verdade, queima quem a mantém acesa. No meio do caos emocional provocado por pessoas falsas, o maior desafio é controlar essa raiva antes que ela se torne uma prisão. O estoicismo nos lembra que a raiva é um inimigo silencioso, que corrói a clareza e nos transforma em reféns de impulsos momentâneos. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que acontece. Quando sentimos raiva, não é o ato da pessoa falsa que nos domina, mas o julgamento que fazemos sobre ele. Controlar a raiva não significa ignorar a injustiça ou fingir que tudo está bem. Significa escolher não alimentar um fogo que consome nossa paz. É olhar para o rosto da traição com uma serenidade firme, como um guerreiro que não perde o controle mesmo diante da tempestade. Imagine sua raiva como um rio turbulento que ameaça transbordar. Você não precisa represar o rio, mas pode guiar seu fluxo, evitando que ele destrua tudo ao redor. Esse controle é uma habilidade que se conquista com disciplina, não com força bruta, mas com prática diária de consciência. Ao controlar a raiva, você evita que a falsidade dos outros defina seu estado interior. A raiva não resolve o problema, ela apenas cria um novo. Lembre-se, a verdadeira força está em manter a calma quando o mundo tenta te desequilibrar. Marco Aurélio escreveu: aquele que é capaz de dominar-se mesmo em meio à raiva demonstra o maior domínio de si. Neste caminho, a raiva não é mais um inimigo, mas um sinal, um alerta que convoca sua sabedoria para agir com clareza. Número 4. Afaste-se sem explicações. Quando lidamos com pessoas falsas e traiçoeiras, o afastamento é uma das armas mais poderosas que temos, mas, para muitos, afastar-se vem carregado do peso de justificar cada passo, como se precisássemos provar a qualquer um que nossa decisão é justa. O estoicismo ensina que não devemos nada a quem não valoriza nossa presença. Explicações são como fios que nos prendem a quem já mostrou sua falsidade. Cada palavra dita em defesa pode ser usada contra nós ou simplesmente ignorada. Por isso, aprender a se afastar sem dar satisfações é um ato de proteção e respeito próprio. Imagine-se como uma fortaleza antiga. Não é necessário explicar por que as portas se fecham. Elas simplesmente se fecham para proteger o que está dentro. O silêncio é seu aliado e o afastamento sua muralha invisível. Além disso, dar explicações é ceder espaço para debates emocionais que drenam sua energia. Pessoas falsas tendem a usar argumentos para manipular,
e a necessidade de justificar seus limites abre uma brecha para que elas invadam novamente seu território. Marco Aurélio nos lembra que nada acontece a não ser o que a natureza deseja. Se alguém decidiu mostrar seu verdadeiro rosto, não cabe a você consertar ou convencer, cabe a você preservar sua paz. Afaste-se sem culpa, sem ressentimento, mas com firmeza. Esse ato não é uma fuga, e sim um passo consciente para o seu equilíbrio. Quando aprender a fazer isso, verá que o silêncio e o distanciamento são, às vezes, as respostas mais poderosas. Número 5. Ignore o que não pode controlar. Diante da falsidade alheia, a sensação de impotência é comum. Queremos mudar a pessoa, esclarecer as mentiras, consertar o que foi quebrado. Mas o estoicismo nos lembra que tentar controlar o que está além do nosso alcance é uma batalha perdida. Epicteto, que viveu no coração da disciplina estoica, ensinava que há uma linha invisível entre o que depende de nós e o que não depende. A falsidade, a traição, as escolhas dos outros estão fora do nosso controle. O único território que realmente pertence a você é a sua mente, suas reações e suas atitudes. Focar no que não pode ser mudado é como tentar segurar a areia que escapa pelos dedos. Esforço inútil que só desgasta e corrói a serenidade. Ao invés disso, volte seu olhar para dentro, para as escolhas que você ainda pode fazer. Visualize essa diferença como o timoneiro de um barco. Você não controla o vento ou as ondas, mas pode ajustar as velas, mudar o rumo e manter-se firme na tempestade. É essa a aceitação que traz força e clareza. Ignorar o que não pode controlar não é negar a realidade, mas escolher não se deixar afetar por ela além do necessário. É não alimentar conflitos que não lhe pertencem. Marco Aurélio nos lembra: aceite tudo o que acontece como se você tivesse escolhido. Isso não é resignação, é domínio. Quando você aprende a investir sua energia no que depende de você, cria um escudo contra o caos que a falsidade dos outros tenta gerar. Nesse movimento, a paz interior não é um sonho distante, mas uma conquista diária, feita de escolhas conscientes e desapego. Número 6. Aprenda com a traição. A traição é uma ferida que dói fundo, uma rachadura inesperada na confiança que oferecemos. Mas, no estoicismo, essa dor não precisa ser apenas destruição, ela pode ser também um forjamento. Sêneca nos lembra que não é que as coisas sejam difíceis, mas que nós somos fracos. A traição expõe nossa vulnerabilidade, sim, mas também revela onde precisamos crescer, onde nossa fortaleza ainda é frágil. Cada experiência amarga carrega uma lição escondida, uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Trair ou ser traído é parte da natureza humana, mas reagir com aprendizado transforma a ferida em cicatriz resistente. Não se trata de perdoar cegamente ou esquecer, mas de entender o que a situação ensinou sobre as pessoas, sobre seus limites e principalmente sobre os seus. Por que confiamos demais? Onde fomos ingênuos? Quais sinais ignoramos? Essa reflexão é um convite para reconstruir, com mais consciência e menos idealismo, a maneira como nos relacionamos. É como um escultor que, diante de uma pedra rachada, escolhe esculpir com mais cuidado para não repetir os erros do passado. Traição é, acima de tudo, um espelho. Ele mostra não só quem a cometeu, mas quem somos nós diante do desafio. A resposta estoica é encarar esse espelho sem medo, com a firmeza de quem sabe que, mesmo caindo, pode se levantar mais forte. Transformar a traição em aprendizado é escolher não ser vítima, mas protagonista da própria história. É usar o fogo que tentou queimar sua alma para temperar seu caráter. E como diz Marco Aurélio, a dificuldade mostra o homem que somos.
Trair ou ser traído revela não o fim, mas o começo da nossa transformação. Número 7. Pare de alimentar o ressentimento. O ressentimento é um fogo lento que queima silenciosamente por dentro. Diferente da raiva, que é um estalo de energia, o ressentimento é uma sombra persistente que corrói a paz e aprisiona a mente. Quando lidamos com pessoas falsas e traiçoeiras, o risco é cair nessa armadilha, guardar mágoas que acabam nos envenenando. O estoicismo nos ensina que ressentir é dar poder ao passado para controlar nosso presente. É como carregar uma âncora invisível que nos prende a quem já se afastou ou nos feriu. Epicteto alertava que ninguém pode te ferir sem seu consentimento. O ressentimento é esse consentimento concedido à dor que outros causaram. Manter o ressentimento é negar a própria liberdade. É escolher repetir um ciclo onde a mente fica presa em um replay de injustiças que não podem ser mudadas. Essa repetição, longe de proteger, destrói. Imagine o ressentimento como uma teia pegajosa. Quanto mais você se debate nela, mais preso fica. A saída não está em esquecer o que aconteceu, mas em soltar a necessidade de carregar essa dor como se fosse parte de sua identidade. Parar de alimentar o ressentimento é um ato de coragem. É decidir que o seu bem-estar importa mais do que a vingança silenciosa que tenta justificar o sofrimento. É escolher a leveza da alma sobre o peso da mágoa. Marco Aurélio dizia: a raiva e a violência não curam as feridas do espírito. A cura começa quando paramos de regar a raiz amarga do ressentimento. No caminho estoico, aprender a liberar o passado é abrir espaço para o presente florescer. É deixar que o sol aqueça onde antes havia sombra. Número 8. Foque no que depende de você. Em meio à falsidade e à traição, é fácil sentir que tudo está fora do nosso controle, que somos marionetes dos atos e palavras alheias. Mas o estoicismo nos convida a redirecionar o olhar para o único domínio que realmente temos, nós mesmos. Epicteto ensinava que há duas realidades, o que depende de nós e o que não depende. O que depende de nós são nossas escolhas, nossas reações, nossa postura diante da adversidade. O resto, como a falsidade dos outros, está fora do nosso alcance. Focar no que depende de você é assumir a responsabilidade pela sua serenidade. É não permitir que as ações alheias determinem seu humor, sua autoimagem ou seu caminho. Imagine um farol firme em meio à tempestade. Ele não controla o vento ou as ondas, mas mantém sua luz intacta, guiando quem busca direção. Assim deve ser sua mente, clara e firme, apesar do caos ao redor. Essa atitude é uma forma poderosa de resistência. Não é passividade, mas poder concentrado naquilo que pode ser transformado, sua própria consciência. Marco Aurélio dizia: se não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Cuidar de si mesmo, mantendo o foco no que você pode controlar, é cuidar da sua comunidade interna, do seu equilíbrio. Quando direcionamos nossa energia ao que está em nossas mãos, o sofrimento perde força, a falsidade perde o poder de desestabilizar e a vida recupera seu ritmo natural. Nesse foco, encontramos não apenas paz, mas força para agir com sabedoria, sem se deixar arrastar pelo jogo dos outros. Número 9. Imponha limites rígidos. Lidar com pessoas falsas exige uma defesa sólida, e essa defesa são os limites que você impõe. Limites não são apenas barreiras físicas, mas linhas invisíveis que protegem seu espaço mental, emocional e energético, a última fronteira onde sua paz pode ser preservada. Muitos confundem limites com dureza ou fechamento, mas eles são, na verdade, um ato profundo de amor próprio e respeito por si mesmo.
Quando você estabelece limites claros, está enviando uma mensagem silenciosa, porém firme, ao mundo. Sua paz não é negociável. Seu equilíbrio é sagrado. Pessoas falsas tendem a testar esses limites, procurando fissuras para infiltrar-se onde não foram convidadas. Por isso é essencial que seus limites sejam rígidos, consistentes e inabaláveis. Não se trata de erguer muros para se isolar, mas de criar uma fortaleza invisível que resguarde o que há de mais precioso dentro de você: sua integridade. Marco Aurélio ensinava que a alma se fortalece quando você rejeita o que é prejudicial. Rejeitar atitudes falsas, manipulações e traições é um exercício diário de fortalecimento interior, um treino que afina sua capacidade de não se deixar dominar pela toxicidade alheia. Impor limites não significa cortar todas as relações, mas escolher com sabedoria onde e como investir sua presença e energia. Essa escolha é um gesto de liberdade e cuidado consigo mesmo, um ato de coragem que muitas vezes exige mais firmeza do que qualquer confronto aberto. Quando seus limites são claros, você não precisa explicar, justificar ou se desculpar. Eles existem para preservar sua integridade e sua paz. E essa clareza será um escudo que impedirá que a falsidade se aproxime. Número 10. Mantenha sua integridade sempre. Integridade é a luz que permanece acesa, mesmo quando tudo ao redor tenta apagar. Em um mundo cheio de falsidade e traição, ela é o farol que guia seu caminho, a bússola interna que mantém você alinhado com seus valores mais profundos. Manter a integridade não é um gesto fácil. Exige coragem para ser verdadeiro, especialmente quando a mentira parece mais vantajosa ou menos dolorosa. Mas é justamente nessa escolha que se revela a força estoica: não ceder às pressões externas, não se corromper diante das dificuldades. Sêneca dizia que a integridade é a base da verdadeira liberdade. Sem ela, somos reféns das opiniões, das manipulações e dos jogos alheios. Quando você mantém sua integridade, se torna invencível, porque ninguém pode tirar aquilo que você nunca perdeu: sua honestidade consigo mesmo. Imagine sua integridade como uma chama sagrada, protegida do vento e da chuva. Você pode se abrigar, se proteger, mas essa chama nunca deve ser apagada. É essa luz que, no fim, atrai quem realmente merece estar ao seu lado e afasta os falsos. Na prática, manter a integridade diante de pessoas traiçoeiras significa agir com clareza e verdade, mesmo que isso exija afastamento, silêncio ou firmeza. É a recusa em participar do jogo da falsidade, é a escolha consciente de não comprometer sua essência. Marco Aurélio nos lembra: viva de acordo com a natureza e nunca contra ela. Sua natureza é ser verdadeiro, autêntico, um porto seguro para sua própria alma. Mesmo que o caminho seja solitário, manter a integridade é a maior vitória que você pode conquistar. É a tocha acesa que ilumina o seu futuro e inspira transformação. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer essa comunidade que busca clareza e força interior em meio ao caos. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que também precisa ouvir essas palavras. Às vezes, uma luz silenciosa pode mudar uma vida. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em manter a tocha acesa mesmo na escuridão. Até o próximo vídeo.